louva a Deus pela segunda vez ter o nosso irmão Isaac aqui conosco, amém? Estamos muito felizes de ter o irmão mais uma vez conosco. Deus abençoe sua vida. E também de ter mais uma vez a jovem ali, entre a Renata e a Madalena. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Estamos felizes pela presença da irmã em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo de número 5, o verso de número 6 até o verso de número 9. Louvado, engrandecido é o nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso de número 6 ao verso de número 9. Amém? Podemos ler? Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Fecha os teus olhos, Pai, te louvamos pela tua palavra. Queremos pedir que o teu Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração, que o Senhor possa nos dar graça para ministrar aquilo que o Senhor quer falar à sua igreja, que todo ladrão da palavra seja repreendido e que nós possamos ser fortalecidos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos, adorando e exaltando ao nosso Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto em que o apóstolo Pedro, em sua carta, ele vai dar diversas instruções práticas para se viver a vida cristã. Ele vai, inclusive, dar alguns conselhos pastorais, alguns conselhos para o ministério. E é interessante, eu gosto muito de olhar para a carta de Pedro na perspectiva do Pedro que andou com Jesus durante 3 anos e meio, seguindo o ministério de Cristo. Porque nós vemos um Pedro dos evangelhos completamente diferente do Pedro que agora escreve esta carta para a igreja, para dar instruções, aconselhamentos, inclusive para o ministério. Nós vemos o quanto Deus trabalhou na vida do apóstolo Pedro. Porque quando nos deparamos com um texto como esse que acabamos de ler, nós vamos ver que este apóstolo, ele vai olhar para a igreja e vai aconselhá-la a lançar em Deus toda a sua ansiedade, mostrando à igreja a importância de se humilhar e estar debaixo das mãos de Deus, porque enquanto estamos debaixo das mãos de Deus, estamos sendo cuidados por Ele. Enquanto estamos debaixo das mãos de Deus, estamos sendo guardados por Ele. E desde o momento em que nós nos humilhamos diante de Deus, sabemos que vivemos um mundo pautado pelo orgulho, pela vaidade. Muitos não querem se humilhar, mas aqueles que estão dispostos a reconhecer a sua dependência de Deus, aqueles que estão dispostos a reconhecer que sem Deus não são nada, aqueles que estão dispostos a abrir mão da sua força para estar debaixo das mãos poderosas de Deus, estes estão guardados pelo Senhor. E Pedro vai dizer à igreja para que estes agora pudessem lançar diante de Deus toda a ansiedade, tudo aquilo que viesse lhes trazer perturbação e inquietação, tudo aquilo que viesse lhes levar a ter atitudes precipitadas. Pedro agora vai dizer: olha, lance tudo isso diante
de Deus. Coloque isso diante do altar de Deus. Nós sabemos muito bem o temperamento do apóstolo Pedro. Pedro era sanguíneo. Pedro era uma pessoa ansiosa. Muitas das vezes tomava decisões e atitudes precipitadas. Nós temos diversos exemplos na Bíblia de Pedro agindo impulsivamente, por meio da sua ansiedade, da sua inquietude. Alguém desbravador, alguém ousado, que muitas das vezes tomava a iniciativa à frente dos outros discípulos. Nós ministramos isso aqui outro dia, falando a respeito do caráter e da vida do apóstolo Pedro. A ponto de Jesus, em João 18:11, ter que dizer: Pedro, guarda essa espada em sua bainha. Não beberei eu do cálice do meu Pai. Ou seja, já estava tudo projetado para Jesus, e Pedro, sem discernir a vontade do Pai, toma atitudes precipitadas, pois ele não sabe descansar em Deus e entregar toda a sua ansiedade aos pés do Senhor. Pedro era daquele tipo que não esperava nada. Pedro era daquele tipo que não levava desaforo para sua casa. Pedro era daquele tipo inquieto, preocupado, muitas das vezes colocando as carroças na frente dos bois, tomando atitudes, buscar uma orientação com clareza, com discernimento, com sobriedade. Nós vemos que Satanás pediu o próprio Cristo para cirandar a Pedro, pois sabia que Pedro era um alvo fácil, por causa da sua ansiedade, por causa da sua precipitação, por causa da sua inquietude, por causa do seu temperamento forte. Satanás sabia que poderia dar uma rasteira em Pedro, mas Jesus clama ao Pai para que guarde Pedro diante das lutas. Um dia Jesus, em João 13, a partir do versículo 6, vai lavar os pés de Pedro, e Pedro diz: ah, Senhor, tu não vais lavar os meus pés, jamais tu farás isso. Jesus olha para Pedro e diz: se eu não lavar os teus pés, tu não tem partes comigo. Olha como Pedro não sabia discernir ou identificar as coisas que estavam acontecendo, e ele logo já grita: então já me lava por inteiro. Ou seja, ele era 8 ou 80, né? Não, isso aí eu não quero. Ah, não é para ser? Então eu vou com tudo, eu vou de vez. Pedro não tinha equilíbrio nas suas atitudes. Pedro não tinha equilíbrio emocional. Muitas vezes ele não tinha sobriedade nas suas falas. Agia pelos impulsos. Quantas pessoas são assim? Agem por impulsos. Agem sem buscar uma orientação de Deus, agem precipitadamente diante das circunstâncias e diante das dificuldades. Pessoas que não sabem ouvir a voz de Deus, porque não têm controle emocional nas situações adversas. E aí, ou estão lá em cima ou estão lá embaixo, nunca vive uma vida de equilíbrio, nunca vive uma vida de sobriedade. Eu já conheci crentes 8 ou 80. Quando ele desvia de vez. Já viu aquele? Quando ele desvia, na mesma semana ele já vai para as bebidas, para as drogas, para a prostituição, para tudo. Na mesma semana que ele desvia. Quando ele volta para Jesus, ele também volta de vez. Já bota blusa até aqui, blusão até aqui, né? No sol de 40 graus ele está andando de terno e gravata. Porque ele é 8 ou 80, não tem um equilíbrio. E vive lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima. Não busca sobriedade, orientação de Deus nas circunstâncias adversas. Pedro muitas das vezes tomava atitude sem pensar e falava, por conta da circunstância, por conta da situação. Só que este mesmo Pedro, ele foi transformado pelo Espírito Santo. Quantos creem que o Espírito Santo transforma? Esse mesmo Pedro foi transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque esse mesmo Pedro, que às vezes não conseguia com paciência esperar com que as coisas acontecessem, com paciência buscar uma orientação de Jesus, sempre tomando a frente, sempre colocando as carroças na frente dos bois. Este Pedro agora olha para a igreja e diz: ei, igreja, humilhe-se diante da presença poderosa de Deus.
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Diga ansiedade. Falar de ansiedade é algo importante nos dias de hoje, porque sabemos que a ansiedade, junto com depressão e tantos outros traumas emocionais, tem dominado muitas vidas e pessoas por não buscarem na palavra de Deus a orientação para tomar atitudes corretas. Pois muitas das vezes não têm a humildade de reconhecer que precisam de Deus para tomar decisões assertivas. Há crentes que vivem a sua vida inteira dentro da igreja, tomando decisões erradas. E como diz um ditado popular no Brasil, dando soco em pontas de faca, pois não estão prontos para ouvir a voz de Deus, mas são guiados pelas suas ansiedades, temores, preocupações e não esperam em Cristo para que Deus revele a nós ou a eles a sua glória. A ansiedade é algo que tem tomado conta da sociedade. Uma sociedade imediatista, uma sociedade que vive a 1000 graus, em alta velocidade. Tudo é muito rápido, as coisas têm que acontecer daqui para ali. Nós vivemos em uma sociedade consumista que procura satisfazer o seu próprio ego, os seus próprios desejos. E por conta de tantas informações e tantas cobranças que a sociedade faz, as pessoas vivem uma vida ansiosa, porque querem ter e conquistar, querem ser aquilo que muitas das vezes Deus não projetou para elas, mas estão preocupadas com seu ego e com seus próprios sonhos, ao invés de se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. Uma sociedade cega pelo Deus desse século que cegou o entendimento de muitos, para que vendo a luz do Evangelho não compreendam. Mas o que é ansiedade? Pedro está dizendo, olha, lance toda a vossa ansiedade diante de Deus. Primeiro, para darmos início, entendermos um pouco melhor sobre ansiedade, o próprio dicionário da língua portuguesa vai dizer que ansiedade é um grande mal-estar físico ou psíquico. Algo que traz um incômodo, uma aflição, uma agonia, um desejo veemente e impaciente, porque a impaciência faz parte da ansiedade. A impaciência anda de mãos dadas com a ansiedade. Então a ansiedade nada mais é do que uma aflição, do que uma impaciência, do que uma irritação fora do comum por conta de problemas que ainda vão acontecer, ou por conta de problemas que já aconteceram. E muitos crentes estão seguindo diante de um trilho de ansiedade, de preocupação, de medo, de impaciência, porque quantos aqui são pacientes? O ser humano não gosta de esperar. O ser humano não gosta de ter paciência. Queremos as coisas no nosso tempo, no nosso momento. Desejamos que as coisas aconteçam do nosso jeito, mas com Deus não é assim. A ansiedade é a antecipação de ameaças futuras. O problema nem chegou, você já está descabelando. O problema nem bateu na porta, nem virou a esquina, tu já está preocupado com ele. Tu já projeta antes de acontecer. Tu já cria em sua mente, em seus pensamentos, um problema que talvez nem existe. Jesus nos ensinou para viver cada dia o seu mal. Se esse problema que você tem para resolver daqui a um mês, espera ele chegar para você então fazer aquilo que deve ser feito. Pois a ansiedade leva-nos à impaciência, à irritação, à preocupação e à dúvida, leva-nos até mesmo à incredulidade. Quantos crentes, muitas das vezes, vivem uma vida de incredulidade, porque não tem paciência para esperar o momento de Deus para a sua vida? Pessoas vivendo transtornos de ansiedade generalizada, vivem com picos de ansiedade durante todo o dia, por coisas que ainda vão acontecer. Uma notícia já pode mudar todo o seu humor durante um dia. Uma palavra já pode mudar todo o seu humor durante aquela semana.
Já viu aquelas pessoas que por causa de uma palavra a semana dele acabou? Por causa de algo que não deu certo, a semana dele já não mais está boa? Querido, entenda que se hoje não deu certo, o Deus que está na sua vida está trabalhando ao seu favor, creia. Nós muitas vezes, como seres humanos que somos, e isso está dentro de nós, isso faz parte da nossa matéria caída, nos enervamos, nos revoltamos até mesmo com situações, porque esperamos que Deus faça da nossa maneira, e nem sempre Deus faz do jeito que nós queremos. E vivemos uma vida de preocupação. Vivemos uma vida sem crer no trabalhar de Deus. Pessoas com um estresse pós-traumático. Algo aconteceu na sua vida e ele carrega aquilo pelo resto da sua história. Jesus quer te curar, querido. Deus não quer que você viva estressado o resto de sua vida por algo que aconteceu, ansioso, irritado, por algo que aconteceu no seu passado. Não, Deus quer trazer cura para você, porque Ele tem vida para você. Deus não quer que você ande por aí cabisbaixo, derrotado, tentando agir com as suas próprias mãos. Entenda que o princípio de uma vida vitoriosa é se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. Não é do seu jeito, não é da sua maneira, é da maneira de Deus. Pessoas com transtorno obsessivo e compulsivo, pensamentos que não saem da sua mente, pensamentos que perduram, pensamentos insistentes, compulsivos, dominadores, e a pessoa não consegue focar em Deus, pensar em Deus, nas coisas de Deus, constantemente pensando a mesma coisa. Querido, não deixe isso te dominar em nome de Jesus. Repreenda tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que constantemente vem sobre a sua mente, sobre a sua cabeça. Pessoas que estão dentro da igreja e vivem fobias, tem medo de tudo e de todos. Irmãos, entenda uma coisa, e eu sei que isso é duro, mas não é porque um dia você foi traído ou alguém foi traído que você nunca mais deve confiar em ninguém. Sabe qual é o problema? Nós às vezes pegamos um trauma de nossas vidas, uma decepção de nossas vidas, carregamos isso para o resto da nossa vida. Às vezes Deus quer colocar pessoas boas do seu lado, mas você não abre o coração para que elas cheguem. Porque os medos, as fobias, os traumas, faz com que a gente retrocesse, recue. Mas Deus está nos chamando a lançar todas as nossas ansiedades em Deus. Deus está nos chamando a entregar todas as nossas ansiedades diante do altar do Senhor, porque Ele tem cura, Ele tem livramento, Ele tem transformação. Eu preciso crer que o Deus que eu sirvo é poderoso para mudar a minha história, e que toda a minha vida está no controle de suas mãos. Quando a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, a Bíblia está dizendo de fortalezas mentais. Pois o texto continua dizendo: e toda altivez e conselho contra o conhecimento de Deus. O diabo muitas das vezes constrói fortalezas na mente de muitos crentes, e essas fortalezas vão sendo erguidas em toda a trajetória de nossas vidas. Nós precisamos orar para que Deus destrua todas as fortalezas em nossas mentes. Pastor, eu não tive um passado fácil. Pastor, a minha família vem de um contexto muito complicado. Pastor, eu tenho e carrego traumas da minha infância. Pastor, eu fui traído, me decepcionei. Pastor, a igreja me feriu. Irmãos, nada daquilo que a gente viveu no passado pode nos dar um norte para o futuro. Pois tudo que é passado ficou para trás, e as coisas velhas já não são mais. Eis que tudo se fez novo. O crente não vive pautado por aquilo que passou. O que passou só serve de experiência para a gente consertar os erros que tomamos. Mas o olhar do crente é para frente, é para Cristo e para a sua palavra, porque é lá que encontramos a cura. Num ponto de vista teológico,
Por exemplo, o pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que ansiedade é um estrangulamento. Ansiedade é sufocar e apertar o pescoço. E essa é uma grande verdade. Porque quando estamos ansiosos, parece que há algo aqui na nossa garganta que não passa, e a gente, até para respirar é difícil. É assim ou não é? Quando estamos ansiosos, ficamos irritados. O corpo começa a liberar células que nos levam à irritabilidade, ao mau humor, ao estresse. E às vezes a gente perde tantas bênçãos por não ter a sobriedade daquilo que está acontecendo nas nossas vidas. Um teólogo americano diz que a ansiedade é ser atraído por diferentes direções. Que o ansioso ele não tem um caminho determinado para ele. Ele sempre é tentado por todo caminho que aparece diante dele. Ele sempre é tentado por todas as portas que surgem diante dele. Ele vê uma porta, ele logo se alegra e vê, isso é de Deus, é bênção de Deus, eu vou entrar por essas portas. Mas logo surge outra e ele já fica tentado a entrar na outra. E ele já cria a dúvida de qual entrar, e logo aparece outra e ele já fica, será que eu vou nessa, será que eu vou naquela? E no final ele não faz nada e vive ansioso porque a vida dele não anda, porque a vida dele não vai para frente, porque ele não toma uma decisão pautada na direção e na vontade de Deus. Estar ansioso é ser atraído por diversas direções. Deus nos chama a lançar diante dele toda a nossa ansiedade. Lançar sobre Deus. Isso é desafiador. Porque a grande verdade é que parece que muitas das vezes nós vivemos no automático. E não percebemos as coisas que acontecem e às vezes nos esquecemos das palavras de Deus. Isso é um grande mal que o ser humano carrega. Esquecer das coisas muito fácil, sim ou não? É assim ou não é, queridos? Tu vai naquele culto maravilhoso, Deus te dá uma palavra, você é renovado, você sai dali, eu vou mudar de vida, você sai falando em línguas, Deus te renova, Deus te dá dons, o culto é uma bênção, o louvor está uma bênção, a pregação está uma bênção, você sai daquele culto, que culto maravilhoso. Depois de uma semana você já não lembra de nada daquele culto. Deus usou um profeta para falar com você, você já não lembra da profecia. E as circunstâncias, os problemas adversos chegam e você já não se lembra mais de nada daquilo que Deus falou com você. Porque nós temos facilidade em esquecer as coisas muito rápido. Mas Deus está chamando a nossa atenção para abrirmos os nossos olhos e olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Não se esqueça quem está com você. Não se esqueça do Deus que você está servindo. Ele é grande e poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Eu gosto de falar isso. Deus é tão grande que pega o oceano com a concha de suas mãos. Que quando quer olhar para o céu, ele não olha para cima, ele olha para baixo. Alarabacanta, lavacei. Um Deus que o céu é o seu trono e a terra um banquinho para colocar os pés. Que chama as estrelas pelos nomes. Que está fora do tempo. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. A Bíblia diz que somos como gafanhotos diante da sua glória. E sabe o que é interessante? A palavra empregada aqui, lançai. Algumas traduções vai dizer colocar, coloquem. Mas a grande maioria, inclusive no original, reforça essa ideia de lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade. A palavra empregada lançar demonstra que há uma necessidade de se colocar força para que algo seja lançado, sim ou não? Se eu quero lançar algo,
Eu preciso colocar força para que esse algo alcance o objetivo. Pois colocar algo não exige de mim força alguma, apenas colocar esse objeto no lugar que eu quero, mas lançar algo fala e exige de mim força, empenho. Quando Pedro está dizendo, lançai toda a vossa ansiedade, Pedro está dizendo, será necessário força de você, será necessário uma decisão de você, será necessário esforço da sua parte. Para de pensar que você vai dormir de um jeito e acordar de outro, que não vai. Deus está esperando que você empenhe força naquilo que Ele projetou para a sua vida. Tem gente que recebe a promessa de Deus e fica sentado esperando acontecer, não vai acontecer. Ter a vida transformada exige de nós empenho, força e dedicação. Exige de nós uma decisão e as pessoas não querem tomar essa decisão. Vive esperando que Deus faça, vive esperando que Deus os tire do comodismo, vive esperando que Deus os levante. Ei, Deus está dizendo, empregue força nisso, empregue força na sua caminhada, lance diante de mim, e aí sim você verá o meu poder sobre a sua vida. Rabacanta lavas. Não foi isso que Deus disse a Josué, capítulo 1, versículo 9? Não foi isso que eu te ordenei? Seja o quê? Forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Você pode dizer isso para o seu irmão? Seja forte e corajoso. Aleluia. Amém. Você pode dizer isso para ele? Seja forte e corajoso. A Bíblia tem diversos textos que vão nos apresentar o cuidado de Deus e a importância de nós colocarmos ansiedade nele. Os próprios Salmos 55, 22, na versão viva, vai dizer, entregue todas as suas preocupações ao Senhor. Ele levará o peso dos seus problemas. Deus nunca deixa o justo tropeçar e cair. Lance todas as vossas preocupações no Senhor. Deus não te deixa sozinho, Ele carregará o peso, desde que você primeiro entenda, se humilhe, reconheça que você não pode, reconheça que você não é, reconheça que você precisa dEle, esteja debaixo das suas mãos e veja o que Deus fará na sua vida. Aleluia. Eu já vi muita gente colocar os problemas na mão de Deus. Deus às vezes demora, na nossa perspectiva, claro. A gente vai lá e tira da mão dele de novo. A gente ora, Senhor, essa situação está nas suas mãos, eu vou descansar. Passa uma semana, as coisas não acontecem, tu já vai, levanta e começa a resolver de você mesmo. Tu vai lá e fala, tu vai lá e faz, tu vai lá e pega, tu vai lá e age. Deus, pera lá, você não entregou na minha mão? Quantas vezes a gente não faz isso, né? Deus está nas suas mãos, uma semana depois a gente está querendo resolver com as nossas forças. É assim ou não é? Entregue as suas preocupações ao Senhor, Ele levará o peso dos seus problemas. As palavras de Jesus são a base para seguirmos a nossa vida, pautados nela. Pois o próprio Cristo é quem disse em Mateus 6,25, por isso vos digo, não andeis o que? Ansiosos pela vossa vida. Fala para o seu irmão, não fique ansioso não, irmão. Não fique ansioso pela sua vida. Quanto que você tem que comer, quanto que você tem que beber, nem pelo vosso corpo, nem pelo que você tem que vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Isso são as palavras de Jesus. Não se preocupe. Lance as vossas ansiedades diante de Deus. Não fique ansioso. Meu Deus, como vai ser? Meu Deus, como vai acontecer? Meu Deus, esse problema. Descanse no Senhor, porque Ele é poderoso para te dar a vitória. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. Quer ver seus problemas serem resolvidos?
dobra o joelho e entrega para Deus. Dobra o joelho e entrega para Deus. Mas entenda que Deus não vem no imediato, Deus não vem na sua hora, Deus não vem na hora que você quer e nem do jeito que você quer. Descanse nele, espere nele, aleluia. Não ande ansioso por coisa alguma. E às vezes o que mais parece é que a gente vive ansioso, sim ou não? Olha como a palavra tem instrução para nós e às vezes nós não colocamos isso em prática. Como a Bíblia tem tantas instruções para nós e às vezes nós não colocamos isso em uma vida de exercício diante de Deus. Nós precisamos perceber que eu tenho um Deus que é poderoso para fazer o que eu não posso. Eu tenho um Deus que é poderoso para agir aonde eu não posso agir. Aleluia. Glória a Deus. Porque a ansiedade nos leva à incredulidade. E a incredulidade é pecado. Por que a incredulidade é pecado? Porque quando você está ansioso, você está demonstrando para Deus que você não está crendo. E quando você está demonstrando que você não está crendo, você está mostrando para Deus que você não acredita que Ele pode fazer, ou que a sua vida está no controle dEle, ou que Ele não sabe o que está fazendo com você. Porque tem coisas na nossa vida que a gente não entende, não é verdade, irmãos? Sim ou não? Quantas vezes você viveu alguma coisa dentro da igreja e você olha, mas Deus, por que isso? Mas Deus, por que tem que ser assim? E quando eu me torno ansioso por causa das adversidades, dos problemas, das preocupações, eu começo a duvidar. E a dúvida é um problema sério, porque eu estou falando para Deus que eu não creio que Ele está no controle da minha vida. Ou que se Ele está fazendo as coisas errado. E não deveria ser assim. E começamos a palpitar a maneira que Deus deve agir. Quantas vezes a gente vai orar e a gente quer falar para Deus como Ele tem que fazer? Deus faz assim, age assim, Senhor, faz desse jeito. Ao invés de falar, Senhor, faça a sua vontade, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Faça a tua maneira, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Pedro vai dizer, lançai. Isso implica colocar força. Você precisa querer sair desse trauma emocional, desse bloqueio mental. Você precisa decidir isso. Não vai ser fácil, é preciso força. É preciso oração, entrega, leitura da palavra. Só que ele também diz, lance todas as vossas ansiedades. Ele não diz algumas. Ele não diz só as grandes. Por quê? Porque até as pequenas ansiedades podem virar grandes problemas. Por isso Pedro vai dizer, lance todas as vossas ansiedades diante de Deus. Jesus vai dizer em Mateus 6:27, na versão internacional, qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Em algumas traduções pode acrescentar um côvado da sua vida. Côvado aqui no grego original é eliquia, que quer dizer tempo de vida. Quem, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um dia a mais à sua vida? Ninguém. Só Deus pode isso. Só Deus é quem faz isso. Por mais preocupado que você esteja, existem coisas que não estão no seu controle. Repita comigo isso. Diga, tem coisas. Não, diga forte, tem coisas na minha vida que não estão sobre o meu controle. Para de achar que tudo está no seu controle, porque não está. Entenda que a sua vida está no controle de Deus e tenha humildade para reconhecer isso. Porque você pode viver uma vida preocupado. Tem coisas que a sua preocupação não vai resolver nada. A sua ansiedade não vai resolver nada. A sua irritabilidade não vai resolver nada. As suas brigas com Deus não vai resolver nada. Um dia disseram, se Deus não fizer eu vou desviar. Passou uma semana. A pessoa desviou. Porque ela achou que se ela fizesse birra com Deus, batesse o pé e chorasse igual criança mimada, né? Tem crente que é assim, sabia? Ele bate o pé e diz,
Cadê? Se o Senhor não fizer, eu não vou mais cantar, não vou mais pregar, não vou mais para a igreja. Tem gente que faz isso. Sim ou não? Se a bênção não chegar, eu vou parar de ir para o culto, vou falar com o pastor que não precisa. É. E a gente acha que isso vai resolver o problema. Deixa eu te dizer, só piora. Só piora. Porque o segredo está em confiar na ação de Deus. Nem tudo está sob o seu controle. Aceite isso e descanse no Senhor. Aceite isso e descanse no Senhor. Pare de querer fazer as coisas na força do seu braço, porque você não é capaz de tudo. Mas Deus é. Deus é. Tem gente que tenta abraçar o mundo. Não, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Vive uma vida cheia de doenças. Uma vida cheia de problemas. Porque vive trabalhando, não tem tempo para Deus, não tem tempo para sua família, não tem tempo para sua casa. Não, mas eu quero ter, eu quero ser, eu quero alcançar. Pare, nem tudo está no controle das suas mãos. A Bíblia diz, o homem faz plano, mas a concretização deles vem do Senhor. Em vão é comer o pão das dores, se Deus não estiver na nossa vida. Por isso, lance as vossas ansiedades nos pés do Senhor. Por quê? Pedro vai dizer por quê. Por que que eu devo lançar as minhas ansiedades em Deus? Será que eu não posso ficar preocupado? Será que eu não posso tentar agir de mim mesmo? Será que eu não posso tentar resolver o problema de mim mesmo? Por que que eu tenho que depositar a minha ansiedade em Deus? Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Sabe por que você pode colocar a sua ansiedade em Deus? Porque Ele tem cuidado de você. Você crê nisso? Ele tem cuidado de você. Você precisa mudar a sua forma de pensar em muitos dos aspectos da sua vida. Eu preciso mudar a minha forma de pensar em muitos dos aspectos da minha vida. Eu preciso entender que a minha vida é controlada por Deus. E que aquilo que eu preciso fazer, eu vou fazer. Mas aquilo que não está nas minhas mãos, eu vou descansar e deixar Deus agir. Pois senão muitas vezes saímos da direção de Deus por tentar agir de nós mesmos. Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Quem ama a Deus aqui? Amém? Olha o que nós acabamos de ler. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, está falando de você aqui. Pastor, essa prova vai cooperar para o bem. Essa luta vai cooperar para o bem. Essa enfermidade vai cooperar para o bem. Essa dificuldade vai cooperar para o bem. Essa dívida vai cooperar para o bem. De alguma maneira, a situação que você está vivendo vai cooperar para o seu bem. Se você ama a Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você já viveu coisas que na hora você não entende, depois que passa, e aí você vai entender? Eu já vivi isso. Porque na hora do vendaval a gente não entende, mas quando o vendaval passa e a vitória chega, você diz, realmente agora eu entendo porque Deus fez isso. Glória seja dada a Deus. Porque em todas essas coisas Deus trabalha em quem? Em nós. Às vezes a gente ora, Senhor, muda minha vida, me dá sabedoria, me ensina a ser como o Senhor quer. A gente ora, né? Aí começa a aparecer um monte de problema. E você pergunta, mas por que esse monte de problema? Porque você orou, Deus me ensina, Deus me mostra a sua vontade. E é nos problemas que Ele vai mostrar. Você acha que vai ficar te dando sonho? Você babando no travesseiro, Deus vai falar tudo limpinho para você. Olha, assim, assim, assim. Não vai não, irmão. Ele dá uma dica ou outra. Mas a vera é na tempestade. É lá que você aprende, é lá que você entende, é lá que Deus te molda, é lá que Deus te capacita, é lá que Deus te ensina a confiar nele, é lá que Deus te mostra o poder dele, é lá que ele fala, eu sou o Deus do impossível e posso fazer aquilo que o homem não pode. Aleluia! Tudo coopera para o nosso bem, não devemos duvidar disso.
Devemos descansar. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens. Ou seja, irmãos, tudo que você passa, todo mundo passa também. É comum aos homens. As tentações que você tem, os outros têm também. As lutas que você passa, os outros passam também. Mas olha o que a Bíblia diz: mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentada além das vossas forças, mas também com a tentação proverá um meio de saída para poder suportar. Deus te deixa passar pelas provas, mas Ele sabe até onde você aguenta. Ele sabe até onde você suporta. Ele sabe até onde eu suporto. E é por isso que Isaías 41, versículo 10 vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Às vezes a gente esquece quem está do nosso lado. Não é verdade, irmãos? Quantas vezes eu já esqueci quem está do meu lado? Parece que a dificuldade é tanta que fica obscura e a gente esquece. E a gente começa a agir para resolver os problemas, em vez de dobrar o joelho e dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, como que eu resolvo isso? Reconheça que tem coisas que você não sabe o que fazer. Tem problema que às vezes as pessoas não sabem o que fazer, mas fica tentando fazer assim mesmo. E nem ele sabe o que tem que fazer. Em vez de dobrar o joelho e falar: Senhor, cuida, faz, porque eu não sei o que fazer. Humildade é a chave para entendermos que toda a nossa vida é um processo para crescermos na presença de Deus. E é por isso que Pedro vai dizer: sede sóbrios e vigilantes, no versículo 8. Por quê? Porque a ansiedade tira a sobriedade. A ansiedade tira a sobriedade. Você não pensa da maneira correta. Esses dias eu li uma frase num livro e eu achei muito interessante, que dizia: nós somos seres pensantes que não pensam sobre o que pensam. Vou repetir: nós somos seres pensantes que não pensam sobre o que pensam. Algum dia você já parou para pensar sobre o que você pensa? Algum dia você já parou para pensar sobre o que a sua mente está pensando? Nós somos seres pensantes que não pensamos sobre o que pensamos. Existe uma coisa chamada fluxo natural na nossa mente. E a grande maioria do dia, esse fluxo natural está acontecendo no automático. Você não para de pensar nem um minuto, não é verdade? Você está trabalhando, você está pensando, você está no carro, você está pensando. Isso é um fluxo natural e nem sempre você está pensando aquilo intencionalmente. Às vezes você está pensando até o que não quer e você está pensando. Porque isso é um fluxo natural. E isso vai construindo, às vezes, raciocínios e pensamentos na nossa mente que muitas das vezes, não nos deixa compreender a vontade de Deus. E é por isso que a gente tem que ser intencional sobre o que eu estou pensando. Por que eu estou ansioso? Espera lá, deixa eu pensar aqui. Não, Deus está comigo. Quando você está no controle, você começa a colocar o pensamento que você quer. Espera lá, não, a palavra de Deus diz isso. Mas a gente vai deixando as coisas acontecer no fluxo natural. Os pensamentos vão vindo. Faz isso. Acha assim. Vai lá, dá um soco ungido nele, como disseram uma vez. Para mim, queria dar um soco ungido no crente. Eu nunca vi soco ungido na Bíblia, mas na vida do crente tinha soco ungido. Isso quando não dizem: vai lá e fala a fofoca santa. Meu Deus, já ouvi tanta coisa. Precisamos ser intencionais nos nossos pensamentos. Olha que Lamentações 3:21 vai dizer. Vamos lá, você conhece. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quem é que tem que trazer a memória? Quem é que tem que trazer a memória? Você. Eu. Espera lá, estou numa prova, estou numa luta. Senta um pouquinho, respira, esquece tudo. Espera lá, mas eu já passei por uma coisa semelhante, Deus me deu vitória. Espera lá, eu já passei uma dificuldade, mas Deus entrou com a providência na hora certa. Irmãos, pastor Tiago, costumava dizer que Deus chegava nos acréscimos do segundo tempo.
E Deus me fez viver na prática, que às vezes Ele deixa a gente perder o jogo. E Ele não chega no acréscimo do segundo tempo. Ele às vezes nos deixa perder o jogo, só para ver a nossa reação diante da situação. Eu tive que aprender isso na prática, porque às vezes, e é claro que Deus faz muito isso, sempre colocava a minha esperança, não, Deus vai chegar e a coisa vai acontecer. Não, isso não vai ficar assim, nem que seja na última hora, Deus vai resolver. E eu tive que ver na prática, que às vezes chega na última hora e Deus não resolve. Mas sabe para quê? Para ver como vamos reagir diante de uma derrota, diante de algo que dá errado. Aí você diz: Senhor, achei que o Senhor ia chegar na última hora e o Senhor não veio. Lembra de Marta e Maria? Se o Senhor tivesse aqui, não, Deus, a gente tem fé que antes disso acabar, Deus vai resolver. Isso não vai ficar sem solução, e às vezes fica sem solução. É Deus testando o nosso coração. Se a gente, mesmo sem a solução, a gente vai continuar adorando e glorificando e crendo que Ele é Deus. Aleluia. Mesmo depois de morto, 4 dias, já fedido, se a gente vai crer que Ele é poderoso para trazer a solução, para Ele trazer vida àquilo que já estava morto. Para de ficar ansioso, para de ficar preocupado, descanse em Deus, confie nele. Olha o que Paulo vai dizer aos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pensamento intencional. Você tem que parar e pera lá, ó, peraí, o que eu estou pensando agora? Aí quando você acorda, está tocando lá o Bruno e Marrone, você nem sabe. Palavrão, não é coisa de crente, rolando na cabeça, você nem sabe. Não, pera lá, ops, ei, não, isso aqui não é para estar na minha cabeça não, sai em nome de Jesus. Intencional. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Paulo vai dizer aos Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Tudo é condicional, tudo é uma ação sua, não é Deus que vai fazer isso por você. Não é Deus que vai colocar pensamentos bons na sua mente. É você que tem que pensar isso. Intencionalmente. Trazer a memória. Lembra? Lançai. Tem que empregar força. Tem que estar atento. E é por isso que Pedro vai dizer no versículo 8. Sede sóbrio. Porque quem é sóbrio está no controle do seu raciocínio, da sua mente, dos seus pensamentos. Agora, quem é ansioso é levado pela raiva, pela tristeza, pela angústia, pela depressão. Quem é ansioso é tomado por sentimentos e emoções que o dominam. Mas o crente que entende que está debaixo das mãos de Deus, ele não é dominado pelos seus pensamentos, ele está no controle. Ele começa a trazer na mente dele a palavra de Deus, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus e tudo aquilo que Deus fez por ele. Aleluia, glória a Deus. E eu encerro dizendo o que Pedro vai dizer no versículo 9, que todo o mundo está atravessando o mesmo sofrimento. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente acha que a gente é exclusivista. A gente acha que só a gente sofre. É assim ou não é? A gente acha que só a gente passa por luta. Meu Deus, irmão fulano, ciclano, está na bênção e eu estou aqui nessa luta. Pedro está dizendo, irmão, para de ficar ansioso. Porque no mundo tem um monte de gente igual você ou até pior. Tem um monte de gente passando dificuldade igual você, mas, ou até pior. Então para de achar que você é a última Coca-Cola do deserto, entenda. Que você faz parte de um plano e de um propósito. Que Deus está te forjando para viver o extraordinário. Nós temos esse poder, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está conosco. E é por isso que a Bíblia diz que eu tenho que chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram. Porque o sofrimento não é algo exclusivo meu.
As lutas não é algo exclusivo meu. Olha para esse irmão que está do seu lado aí. Às vezes ele está numa luta que você nem sabe. Né? Ah, Deus, e o meu problema, a minha dificuldade, a minha luta. Às vezes o irmão está pior do que você do seu lado, está dando glória a Deus. Sabe o que vai fazer você ser um vitorioso? É a forma que você enxerga as tribulações na sua vida. Se você entender quem está com você, e entender que tudo que Deus faz é para te fazer crescer, você viverá uma vida extraordinária em Deus. Você viverá uma vida extraordinária no Senhor. Por que que eu tenho que estar sóbrio? Porque o diabo está ao derredor buscando uma brecha. A ansiedade é uma brecha. Quando você está ansioso, é uma oportunidade de mão cheia do diabo colocar um monte de bandejas à sua frente. Que ele sabe que você está sendo uma presa fácil quando você está ansioso. Mas quando você está confiante na palavra de Deus, pode o vento soprar, pode a luta vir, mas você permanece de pé. Porque nós não nos movemos por aquilo que vemos, nós nos movemos pela fé. Não é isso que Paulo diz? Eu não ando por vista, eu ando por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Creia que o Senhor está cuidando de você. Creia que o Senhor está cuidando da sua vida. E eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu queria que você refletisse em tudo aquilo que foi falado. E que você pudesse, como Pedro, deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Para que ele possa mudar a sua perspectiva, a sua forma de enxergar as coisas, a sua forma de ver. Que você possa perceber que Deus está cuidando de você e que Ele não perde o controle da sua vida. Deus é soberano. E a sua vida está guardada em Deus. Por isso, fecha os teus olhos. Que tudo aquilo que te aflige agora, você possa colocar diante dos pés do Senhor. Pai, aí está a tua igreja, Jesus. Ó Deus, eu te louvo porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. E a tua misericórdia dura para sempre. Deus, que nós possamos confiar em Ti, Senhor, mesmo diante das adversidades. Que nós possamos confiar em Ti mesmo diante das lutas. Que nós não venhamos viver ansiosos, preocupados, irritados, estressados, por conta das situações e das circunstâncias que nos rodeiam, por conta das dificuldades, por conta de traumas do passado, por conta de problemas futuros. Mas que possamos, como Jesus nos ensinou, viver cada dia o seu mal, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas o Senhor acrescentará. Ajuda-nos a ter fé, Senhor, a fé que vem pelo ouvir a Tua palavra, que os nossos olhos sejam abertos para conhecer o Senhor. E poder declarar como Jó, eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque em todas as coisas o Senhor está nos forjando, em todas as coisas o Senhor está nos moldando, em todas as coisas o Senhor está nos fazendo crescer. Oh Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos e bendizemos a Ti, que possamos lançar toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que está tirando o nosso sono, tudo aquilo que está tirando a nossa paz. Pois o Senhor tem para nós a paz que excede todo entendimento, que possamos depositar tudo diante do Teu altar, estarmos debaixo das mãos do Senhor, pois nem tudo está no nosso controle, mas sabemos que tudo está no controle do Senhor. E por isso confiamos e entregamos a nossa vida diante do Teu altar, em nome de Jesus, amém. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus, glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, amém, queridos? Quantos estão felizes, digam amém. Glória a Deus, receba a alegria de Jesus essa noite, receba a alegria do Senhor. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, irmão, amém? A gente chora só uma noite, e o choro tem prazo de validade, mas a alegria vem pelo amanhecer, glória a Deus.
Deixa para você chorar nos pés de Jesus, irmão. Ande de cabeça erguida, com um sorriso no rosto, dizendo: Deus é bom, que Ele é fiel, amém?